Rodrigo trouxe, que dá a presença dele na sala de aula. Só para vocês terem uma ideia de como é que pode ser a vida de um professor na sala de aula. Vamos lá, Fran. Bom dia, plateia mais linda do Brasil! Está começando mais um... O jogo onde quem sabe... responde. E quem não sabe... Lindo, lindo, lindo. Olha, isso é uma injeção de adrenalina, né? No começo. Mas a gente sabe que nem todo professor faz isso. Nem a realidade não é exatamente essa. E o que chamou a atenção da gente para esse tema foi a questão da evasão e do abandono, né? E eu queria, nesse primeiro bloco, estabelecer aqui uma plataforma histórica para que os telespectadores tenham noção do que está acontecendo no Brasil, no Paraná, em Curitiba, em relação a esse tema. Então, professor, muito boa noite, obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado pela sua presença. Queria que a senhora desse assim como é que essa nossa escola de ensino fundamental e ensino médio foi preparada lá atrás, quando ela foi preparada, e o que aconteceu de lá até aqui e como ela está hoje. Se puder resumir isso dentro do tempo que nós temos aqui no programa. Pois é um resumo, mas antes disso, boa noite, Rocha, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos, né, os que estiverem nos assistindo. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui e de parabenizar pelo tema, já que é início do ano letivo, né? Provavelmente nessa segunda-feira muitos estudantes voltam para a escola, muitos professores e professoras voltam para suas escolas, e é uma boa reflexão, então, a gente parar para pensar um pouquinho sobre as dificuldades, né, que a educação brasileira tem. E, de fato, se a gente for situar no ano eleitoral, mais do que urgente pensarmos políticas de ensino médio que, de fato, surtam efeitos no sentido de que os nossos jovens concluam a educação básica. Então, bem rapidinho, assim, a gente tem uma história, no caso do ensino médio no Brasil, de ser um ensino para poucos, assim, ele não é obrigatório até hoje, né? Não há obrigatoriedade constitucional. Por que é importante essa expressão obrigatoriedade? Porque ela é o que assegura o direito à educação. Então, a gente não podemos afirmar que no Brasil o ensino médio é um direito da nossa juventude. Ao contrário do ensino fundamental. Ao contrário do ensino fundamental, que é obrigatório. O que nós temos desde 2009, com a emenda constitucional número 59, que alterou a nossa Constituição, ela tornou obrigatório a inclusão, né, tornou obrigatória a matrícula de todo mundo que tem entre 15 e 17 anos. Mas mesmo assim, né, nós estamos há quase 10 anos dessa obrigatoriedade e nós ainda temos quase 2 milhões de jovens dessa faixa etária sem qualquer vínculo escolar. Então, a gente colocou na Constituição, a gente tornou uma lei, é importante estar na lei, isso vai, no mínimo, constrangendo o poder público de dizer, olha, é obrigatório estar, mas não está. Né? E isso vai fazer 10 anos. Isso é um contingente de o quê? 20%? O Brasil tem 10 milhões e 500 mil jovens nessa faixa etária, 20%. Aproximadamente. Né? Então, é altíssimo. É altíssimo. Metade desse contingente, mais ou menos, está no ensino médio, que é a idade própria, né? E quase, um pouco mais de 3 milhões ainda estão no fundamental, muitas vezes com sucessivas reprovações e abandonam, né? Então, a gente tem um cenário... Para essa juventude, essa adolescência que era para estar no ensino médio, ele é bastante complexo. Nós estamos falando aqui do ensino público. Do ensino médio geral. Nós estamos geral, falando... inclusive das escolas particulares. Sim. Então, falar nisso, qual é o contingente de alunos de escolas particulares no universo do ensino? Então, a rede privada de ensino médio no Brasil fica com aproximadamente 10% só da matrícula. Então, os outros 90% é rede pública, né? 86% nas redes estaduais e 4% dessa matrícula é na rede federal, né, de educação profissional técnica e tecnológica. Mas queria só responder a sua primeira pergunta, assim, esse cenário histórico, né? Então, o ensino médio, ele foi tido como sendo para poucos e muito vinculado com o preparo para o ensino superior. Nós tivemos um avanço grande com a atual Lei de Diretrizes e Bases de Educação, quando ela coloca que o ensino médio é a educação básica. Ou seja, não é nem um cursinho preparatório para o ensino superior e não é um cursinho de preparo para a formação imediata também, para a inserção no mercado de trabalho. Pode ser,
mas não é obrigatoriamente isso. Então, trazer o ensino médio como educação básica foi um avanço bastante importante, ainda que a gente tenha terminado o século XX com menos de 25% de quem deveria estar no ensino médio, de fato, estando matriculado. Isso deu um salto muito importante no início desse século, né, no finalzinho do século XX para o início do século XXI, de 3.500.000 matrículas, nós passamos para 9 milhões de matrículas em 2004, e em 2004 começa a decrescer essa matrícula, e hoje nós estamos na faixa de 8.300.000 matrículas. O que é muito curioso, porque como é que nós temos 8.300.000 matrículas no ensino médio e 1 milhão e tanto fora da escola, né? O que é que acontece aí? Então, essa é uma das faces do abandono escolar. A gente fala, a evasão é uma forma de abandono escolar. Né? Uma outra forma é o abandono escolar daqueles que sequer ingressam no sistema onde deveriam estar. A outra forma é daquele que está e vai deixando de estar ao longo do percurso, por exemplo, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro ano do ensino médio, e não conclui o ensino médio. Eu depois quero trazer um pouco esses dados, porque, de fato, isso é um problema seríssimo e que a gente não tem tido por parte do poder público uma resposta satisfatória que, de fato, assegure o ingresso e a permanência e a conclusão desses jovens, né? Só queria terminar com uma outra forma de abandono, que depois nós podemos explorar, e eu vou passar a peteca aqui para o Rodrigo, que é o abandono de quem está dentro da escola, os que estão abandonados dentro dela. O menino e a menina que fica no ensino médio, ele reprova ou não, mas que de fato não tem um desempenho que a gente gostaria que ele tivesse, e aqui não estou falando em Enem, nada disso, eu estou falando que ele respondesse de fato a uma expectativa que ele tem com relação à escola, que é uma forma de abandono também, né, de estar abandonado dentro da escola. Bom, mas nós vamos voltar para o segundo bloco, tentando daí já dar um passo adiante, falar das causas que tratam disso, e aí nós vamos ouvir o professor que está na sala de aula. Então eu vou ter que chamar um intervalo rapidinho e na sequência a gente retoma a conversa a partir desse ponto. Eu vou ter que ir para uma pausa, não saia daí que nós voltamos já já. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com a professora Mônica Ribeiro e o professor Rodrigo Oliveira. Pois é, Rodrigo, me diga uma coisa, você apareceu ali dando uma injeção de adrenalina nos estudantes para começar a aula. Isso é comum, é normal dentro da escola brasileira? E aí eu pego aquele ponto que a professora falou no finalzinho aqui do primeiro bloco, que é da questão do estímulo para o estudante ficar, o estudante aquele que fica desestimulado e aquele que não tem... Existe uma política nacional ou uma política estadual para que o professor seja como você, ali na hora que entrou na sala dela fazendo aquela introdução para levantar o ânimo da moçada? Primeiro, boa noite, Rocha, boa noite, professora Mônica, boa noite, telespectadores que nos ouvem aqui nessa noite de domingo. Eu começaria já com uma provocação, no sentido que, né, respondendo já a tua pergunta, se é normal, né, eu posso dizer que há um projeto nacional de destruturação das políticas de educação no país. Então, normal não é, né, é muito raro. E assim, se a gente quer forjar um novo cenário que não seja esse, de expulsão, como dizia o Paulo Freire, né? Porque o Paulo Freire não se refere em evasão, ele fala em expulsão. E quando a gente reflete sobre o termo expulsão, o que está por trás desse sentido? Significa que o aluno, ele acaba sendo o quê? Não tido como centro das atenções das políticas públicas, ou seja, há condições externas, e isso é específico de determinadas classes, que faz com que ele seja marginalizado. E uma das instâncias onde ele é marginalizado também é na escola. Deveria ser um lugar para incluir. Você está me dizendo aqui o seguinte, que a escola brasileira, que é aquele rápido histórico que a professora nos deu no começo, não foi feita para pobre. Não foi feita para classe média. Para classe média. Perfeito. E aí o pobre que vai para a escola não tem o sentimento de pertencimento.
Ele não se sente parte daquilo. Você foi muito feliz, Rocha, no sentido de atribuir esse termo pertencimento. Assim como uma árvore precisa de raízes para se consolidar e se fixar no solo, o aluno, além de ter uma vivência harmoniosa do ponto de vista da afetividade, não só com os seus pares, que são os alunos, mas como também nós, professores, e a própria comunidade escolar no geral, isso é uma das condições, muitas vezes, que os números e estatísticas não levam em conta na hora de refletir sobre as causas da evasão escolar. E a minha atuação enquanto professor é justamente de nadar contra essa maré. Né? E aí também, seguindo o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, ele dizia que não existe ato educacional sem amor. Então, o desenvolvimento do afeto é necessário para a aprendizagem. Muito se fala que a escola, o aluno deveria aprender. Mas como que ele vai aprender se toda a linguagem, todo o discurso e conhecimento científico, ele é pautado por uma elite dominante, né? Aquilo que o Bourdieu, um grande sociólogo europeu, denominava de ele denominava de violência simbólica. Sim. O que é violência simbólica? É todo o discurso, muitas vezes, que não é próprio daquela classe. Então, se eu estou lecionando numa periferia da região de Curitiba, se eu não tiver o conhecimento dos símbolos, do discurso, daquele ambiente onde eu estou trabalhando, você não vai ser ouvido. Eu não vou ser ouvido. Perfeito. E a exclusão dele começa a se dar por aí. Começa a se dar por aí. E isso é um sintoma, é uma causa e não um efeito. Sim. Apenas. Perfeito. Legal. Professora, vamos aos números. Eu gosto bastante dos números, mas os números ajudam a entender um pouco melhor aquilo que o Rodrigo está falando. Sem dúvida, né? É para isso que existem os números. Tratando especialmente dessas razões, assim, do que a gente está chamando de evasão, que é a desistência, a não permanência daquela pessoa que está matriculada. Assim, eu queria chamar a atenção, primeiro, pelo volume disso, né? É muito alto. Então, eu trouxe, por exemplo, para ilustrar, com base no censo de 2016, nós tivemos uma perda de 700 mil alunos do primeiro ano para o segundo ano. 16 para 17. De 15 para 16. 15 para 16, perfeito. Mas essa é uma constante. Eu trouxe a série histórica de 2013 a 2016, certo. E isso é muito próximo. Assim, a gente tem uma evasão do primeiro para o segundo ano no ensino médio, todo ano em torno de 22% no Brasil. Essa é a média nacional. No caso do Paraná, ela é um pouquinho maior, ela é de 26% nessa série histórica que eu fiz. Aí eu queria chamar a atenção para uma outra razão. Isso ocorre muito, não apenas por essa causa, mas muito por conta da reprovação. Então, só no ano passado, aqui eu estou falando de 2017, nós tivemos 3 milhões de estudantes que reprovaram em toda a educação básica, ensino fundamental e médio no país. 460 mil só no ensino médio. Então, é óbvio, né? Você tem uma repetência no ensino médio, que é uma reprovação que ocorre sucessivamente, e isso vai convidando, por isso a expulsão, vai convidando, vai dizendo que não é o teu lugar. E aí, o que é que a gente tem, né? Uma série de ausências que levam à reprovação. O que é que leva à reprovação? Uma boa parte isso que o Rodrigo estava falando, eu vou né? ter que chamar uma pausa, e aí nós pegamos o último bloco para falar das causas, né? Okay. Vamos a mais uma pausa? Não sai daí que eu volto com os professores daqui a pouquinho para fechar o nosso bate-papo. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com a professora Mônica Ribeiro e o professor Rodrigo Oliveira. Bom, as causas, então. Em que medida o professor, começando por você, Rodrigo, para a gente fechar esse bloco, pode ser uma dessas causas? E como? Eu colocaria ali 3 pilares essenciais para a gente falar sobre causas. É claro que o tempo é muito curto, eu não vou me estender aqui, mas antes de falar do professor, primeiro a universidade.
né? Eu posso dizer por experiência própria, mas isso não se limita só a mim, que a universidade ela está um pouco dissociada da própria realidade, onde está inserido os alunos e educandos, onde a maioria dos professores vão trabalhar. Então, eu chamaria que há uma deficiência em relação a essa formação. Né? A gente pode até dizer que é uma deformação. A própria falta de investimento público em formação continuada dos professores, a falta de hora-atividade, né? Uma das coisas que nós estamos sofrendo aqui desde do ano passado, com o corte de 33% da hora-atividade para 25%, os professores do estado do Paraná, mas isso é uma realidade também nacional, infelizmente. A questão das estruturas das escolas, eu posso dizer que há um sucateamento de toda a infraestrutura da informática nas escolas estaduais do Paraná, mas também do Brasil. E além disso, o que cabe a nós fazer, né? Eu acho que a gente não pode cair no discurso teológico de culpabilizar. Eu acho que todos nós, enquanto agentes públicos, como professores, e como cidadão, né? Como cidadão também, nós temos corresponsabilidade, né? Então nós não podemos nos eximir. Perfeito. Eu acho que a gente tem que forjar um novo amanhã. A gente tem que tentar ver além daquilo que os olhos permitem que a gente veja. Eu posso citar um exemplo prático disso. Eu tento levar a sala de aula como se fosse um programa, né? Eu levo caixa de som, eu levo microfone, eu levo projetor. Então eu podia me contentar com a limitação que o Estado me oferece. Mas eu acredito que para eu exigir aquilo que eu mereço enquanto educador, eu também tenho que mostrar que eu estou dando. Mas aí você já está mostrando também a deficiência mais geral do professor. Nem todo mundo faz o que você faz. Professora. Nós temos pouquinho tempo, pelo visto, não é? Eu vou tentar encurtar aqui o que eu havia entendido como sendo prioritário, né, para o programa, para informar. Eu vou colocar 3 questões que eu considero que contribuem muito na direção do que o Rodrigo está falando, e concordo plenamente que os nossos cursos de informação de professores precisam olhar mais para dentro da escola, especialmente da escola pública, que é 90% da matrícula, para esses jovens que são múltiplas juventudes. Mas eu gostaria de chamar atenção para 2 aspectos. O primeiro deles é o do investimento. Eu trouxe para a gente comparar os dados e tomei como referência os países que foram utilizados pelo governo federal nessa recente reforma do ensino médio, que de resto não vamos poder tratar hoje, mas está absolutamente equivocada nos princípios e naquilo que ela vai produzir, porque ela vai gerar maior evasão ainda. Certo. Mas se utilizou como referência esses países para fazer uma reforma curricular. Quais são os países? Canadá, Alemanha, Coreia do Sul e Finlândia. Mas eu quero colocar como referência, para comparar, não como é o currículo lá, que de resto não ficou nada igual à reforma, mas o investimento. Então, só para a gente ter uma ideia do que é necessário fazer para ter um ensino médio que de fato acolha, que tenha uma estrutura física de escola, que de fato comporte a permanência desses jovens, Canadá investe por ano, em cada estudante, $11.600 americanos. Alemanha, Coreia do Sul e Finlândia bate nos $10.000 americanos por aluno. E nós? $2.600 americanos por aluno. Não vai fechar a conta. Não vai fechar a conta nunca. Essa é uma coisa que eu queria chamar a atenção. E uma outra. Nós temos hoje e nesta década, quem termina o ensino médio, somente 16% tem vaga no ensino superior. Isso contando toda a ampliação que houve por cotas, as bolsas via ProUni, apenas 16%. Então, a ausência de uma segurança de concluir o ensino médio para ir para o ensino superior também é um fator que contribui. Não é o único. Desestimula muito. Isso, desestimula, não é o único. Acho que os fatores internos, uma pedagogia que fala pouco com essa juventude, né, um currículo que trata pouco da ciência, né, daquilo que ele precisa conhecer e fica pensando no conteúdo para vestibular. Então, o tema da evasão, ele é bastante complexo, tem inúmeros fatores, mas se nós não priorizarmos o investimento público, uma vez que o ensino médio no Brasil, 7 milhões da matrículas são públicas, pode-se alterar o currículo, pode ter muita gente com boa vontade, como o Rodrigo, que a gente não vai conseguir tornar universal a conclusão da educação básica no país, lamentavelmente. Mas esses 16% só acessam a universidade, utilizar uma estrutura que prepara as pessoas para irem para a universidade parece uma burrice. Por isso que o ensino médio não é para isso.
Lembra que eu falei que o ensino médio, Sim. a educação básica, é formar as pessoas para viver em sociedade. Sim. É para compreender o mundo em que a gente vive, do ponto de vista social, político, econômico, cultural, as relações geopolíticas, as relações internacionais. É para isso que serve o ensino médio. Estar preparado para continuar é consequência disso tudo. Ele não é mesmo um curso. Ninguém é obrigado a fazer universidade. Ninguém é obrigado. Agora, nós precisaríamos, sim, no país, ter uma política de acesso ao ensino superior que fosse mais ousada do que essa, dos Ou seja, 16%. mas ele pode, por exemplo, chegar no final do ensino médio e dizer, olha, estou satisfeito, não quero mais estudar. Ou ir para o ensino técnico. Sim. E aí decidir para a universidade. Por isso é que... Por isso que é a educação básica. É uma loucura isso, querer usar o ensino médio para preparar como plataforma para a universidade. É uma redução. Só 16%. Vai chegar lá porque só tem vaga para 16%. Que loucura isso, hein? Sim. Meu Deus do céu, tão perdido. Tem muita coisa para ser feita. Eu vou fazer mais um programa sobre esse tema, mas eu vou ter que encerrar aqui. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Foi um prazer enorme conhecê-los. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Professor, Obrigado, Rocha. Até eu fiquei entusiasmado ali no começo daquela aula. Bom. Que bom. E vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelas redes sociais. No próximo domingo eu estou aqui com mais um Jogo do Poder pela Rede CNT, a rede da família Martinez. Um grande abraço e uma grande semana a todos vocês.